Muito boa tarde, uma vez mais. Eu vou pedindo aos meus convidados para se irem aproximando aqui do palco. Neste painel sobre a fileira têxtil e calçado, vamos então contar com a presença de João Maia, diretor-geral da Apicaps. Faz favor, sim. Ricardo Silva, membro da direção da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, ATP. André Ribeiro, do grupo Solita. E Albano Fernandes, da To Work For, CEO da To Work For. Muito obrigada pela vossa presença e por terem aceitado este desafio. Eu vou só lançar aqui alguns números da indústria, são números aproximados. Falamos de um volume de negócios de 13 mil milhões de euros, mais de 8 mil empresas, 8 mil milhões de euros de exportações e mais de 140 mil trabalhadores. Eu começava precisamente o nosso tempo, estivemos aqui já a conversar, vamos tentar utilizá-lo o máximo. Foram excelentes todas as ideias que nos foram dadas, e eu ia perguntar, se calhar primeiro ao João Maia. A Apicaps tem vindo a desenvolver um trabalho notável em termos da marca de Portugal, do reconhecimento, de tornar a tal indústria sexy. Quais são neste momento os mercados-alvos que vocês têm num futuro próximo? Obrigado pelas palavras elogiosas ao nosso trabalho, obrigado ao BCP pelo convite para aqui estamos para partilhar a nossa experiência. Nós temos feito um trabalho que é procurar posicionar os nossos produtos e as nossas marcas e as nossas empresas num segmento de maior valor acrescentado. Este segmento de maior valor acrescentado é compatível com mercados onde há um poder de compra mais elevado. Claro. Os mercados onde há um poder de compra mais elevado são os mercados conhecidos pela tríade: a Europa, os Estados Unidos com o Canadá e depois na Ásia, a Coreia do Sul e o Japão, basicamente. Nós fizemos recentemente um estudo em que procuramos ir um pouco mais fundo e não só localizar os mercados por país, mas ir às próprias cidades em que há estes clientes de classe alta. E procuramos estratificar a população mundial por classes de rendimento, não é? E sem querer entrar aqui em questões relacionadas com reduzir as pessoas que têm menor rendimento, as pessoas de classe alta, os clientes de classe alta estão reduzidos a cerca de 700 milhões de pessoas dos 8 mil milhões de pessoas que vivem no mundo. E essas pessoas vivem claramente nestas regiões e em cidades muito específicas. E, particularmente, o mercado europeu é crítico não só porque tem cerca de 1/3 dos clientes de classe alta, mais do que isso, é que as cidades onde eles vivem estão concentradas numa região muito curta que vai do sul da Inglaterra ao norte de Itália. Quando saímos daqui, os Estados Unidos e o Canadá têm até um pouco mais de população que neste estado de rendimento, mas estão já espalhados por um conjunto de cidades entre duas costas americanas. Quando chegamos à Ásia, temos efetivamente uma concentração muito grande no Japão e na Coreia, mas tudo o resto está espalhado por uma Ásia muito longa. Por isso, esta é um pouco a lógica de mercado do nosso setor. A ATP, por outro lado, o setor têxtil tem vindo a enfrentar fortes pressões, sobretudo para integrar práticas sustentáveis. Neste âmbito, como é que Portugal se posiciona face aos seus congêneres europeus? Boa tarde, obrigado pelo convite. Portugal é um hub industrial muito forte na têxtil e no calçado, não é? Temos alguns hubs destes mundialmente, Portugal um deles, Norte da África, há alguns anos ligado muito a Portugal e a Espanha. Temos leste europeu, mais recente, e temos o polo asiático todo, não é? Não é vaidade portuguesa, mas diria que ao nível do calçado e do têxtil, penso que podemos fazer esta ligação nas nossas práticas, fruto da lei, fruto das diretivas europeias, fruto da mentalidade de inovação, tem caminhado nesse sentido já há muitos anos. As práticas que hoje consideramos normais ainda não são normais noutros sítios. Um exemplo. Eu moro em Esposende, há muita gente que mora perto dos rios e as memórias de há 30 anos ou 20 anos eram de rios azuis, vermelhos, verdes, não é? Sim, sim.
Hoje ainda vemos documentários em alguns países do mundo, podem já não ser verdade, mas eram verdade há alguns anos, que eram assim, ou são assim. Portugal não tem isto hoje. Alguma espuma de vez em quando, mas cor já não existe. Portanto, isto é uma grande mudança. Ao nível das cores, do controle das etages, etc. Está tudo muito ligado. Portanto, é uma mudança geral do país. Se isso foi provocado pelas empresas ou pela legislação, não sabemos. Agora, diria que, do ponto de vista de posicionamento, estamos muito bem posicionados neste campo dos químicos, no campo da procura sustentável e da produção durável. Isso é percepcionado pelos mercados externos, ou seja, Sim. a comunicação é feita e é bem percebida do outro lado? Sim e não. Há estándares mundiais, as marcas querem implementar estes estándares, tentam ser transversais no mundo, há aqui algumas zonas cinzentas, mas de forma geral é percepcionado pelo mercado europeu, norte da Europa especialmente, e mercado americano. Ou seja, o mercado americano está muito ligado ainda à produção asiática, que é um bom exemplo. Desde 2000 muito ligado à produção asiática, recentemente, últimos 5 anos, a tentar voltar à produção portuguesa com alguns canais aduaneiros, seja por África, seja pelo Canadá ou América Central, mas produção em si portuguesa, neste setor, muito por causa disto, da qualidade e da despreocupação dos problemas, porque aquilo que as marcas não querem ter, e falamos aqui em marcas porque ainda somos apenas um país industrial, portanto os nossos clientes são sempre marcas, o que eles não querem ter é problemas. Portanto, problemas de marca manchada, reputação estragada, não é? Portanto, esse é um dos pontos fortes da produção portuguesa. Agora, isto tudo junto liga-se à qualidade do produto, não é o preço. Honestamente, o preço português não é um preço competitivo quando comparado com a África ou o Sudeste Asiático, ainda. Mas eu acredito que com a digitalização, e é um dos tópicos que vamos falar de forma seguinte, acredito que vai ser mais competitivo. André, o exemplo de exportação, estamos no Portugal exportador, 99 ponto não sei quanto por cento da vossa produção é para exportar. Criaram uma marca própria que possibilitou essa mesma exportação. Conte-nos um bocadinho a história do grupo, que tem 30 anos, a história da marca, que permitiu a exportação ou internacionalização, e como é que tem sido essa estratégia para comunicar lá fora? Cara, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite à Celita para estar cá. E posso, assim de uma forma muito breve, não é, explicar aqui um bocadinho todo o processo da Celita. A Celita é uma empresa de calçado de Guimarães, ou seja, nós fazemos desde o design até, como costumamos dizer, ex-works. Neste momento, aliás, até consumidor final através da nossa loja online e marca própria, mas a nossa especialidade no desenvolvimento do produto, pronto, já tem 30 anos, numa fase inicial muito a fábrica tradicional, não é, que veio daquela base, pronto, muito pequenina, até que há cerca de 15 anos atrás passamos a barreira do pure sourcing, digamos assim, para uma área totalmente diferente, que é o trabalho de private label, para a preparação também da marca própria. Eu sei que pode ser ambíguo, mas pronto, basicamente a marca Ambitious, não é, que é a nossa marca, que representa neste momento cerca de 45% do volume de negócios da empresa, foi criada inicialmente há 15 anos atrás com um propósito de ter uma marca chamativa, forte, que se destacasse no mercado, que se destacasse numa Micam, que se destacasse numa PT Uomo ou numa Atlanta nos Estados Unidos, numa CIF em Copenhaga, em qualquer parte do mundo, pudesse destacar e representar uma forma de comunicação inicialmente direcionada para o private label. E aqui é que surge esta estratégia, ou seja, daí de ser tão importante uma estratégia bem sólida em termos de marca, certo? Porque isso proporcionou uma tal aceitação que ao longo dos anos foi se tornando cada vez mais marca própria e com uma capacidade de posicionar-se no mercado e até ao ponto em que hoje estamos em 50 países na marca própria. Pronto. E essa realidade tem a ver com este trabalho, ou seja, o trabalhar uma boa base de fundo, uma boa, obviamente que com pessoas extremamente competentes que estão a acompanhar a visão da própria da empresa, não é? Do nível de topo, nível C, e que estão a
também a remar para o mesmo lado e construir-se uma cultura, como eu costumo dizer, de atitude, pronto, e de motivação, e como o próprio nome indica, não é? Ambitious, pronto, de ambição, mas acaba por ser, pronto, apesar de ser um substantivo comum, como se costuma dizer, representa a nossa cultura, e isso é o que é, ou seja, para mim é o ponto principal do sucesso. Tem a ver com a nossa cultura e o facto de, lá está, desde há tantos anos, remarmos para o mesmo lado. A AFM é Safety Shoes, não é? A marca é To Work For, especializada em calçado de segurança, certo? Uma abordagem, por isso, de nicho. Porquê é que decidiram avançar para este nicho de mercado e sobretudo, acho que hoje a escala do mercado nacional é compatível com os custos de investimento no lançamento de coleções de produtos técnicos? Boa tarde a todos, antes de mais, obrigado ao BCP pelo convite, ao Milênio BCP, portanto, é um prazer estar aqui. Falando antes de mais, o grupo ABF é um grupo composto neste momento por 2 empresas, portanto é uma empresa que faz componentes com polo em Vila do Conde, tem uma segunda empresa com polo em Guimarães, que é a MF Safety Shoes. Vamos atingir um volume de negócios este ano, fecharemos na ordem dos 37 milhões de euros e cerca de 350 pessoas sensivelmente. Respondendo concretamente à sua pergunta, porquê o calçado técnico, vou dizer porquê, quer dizer, quando decidimos montar a empresa começou a fazer trabalho em regime de outsourcing para as empresas do setor, portanto, a feitio. Quer dizer, então a altura percebemos que era preciso fazer alguma coisa, era preciso não depender dos excedentes das fábricas grandes, de Felgueiras e Guimarães. Então a solução qual é que era? Pronto, encontrar uma empresa, ter uma marca e para os mercados de exportação. Haviam centenas de empresas a fazer moda, havia uma empresa que fazia calçado técnico, calçado de segurança, parecia mais fácil e deveríamos ter mais sucesso, só tínhamos uma empresa a competir connosco, era capaz de ser mais giro e, portanto, tem um pouco a ver com isso, isto em termos a brincar, diria eu. Mas, efetivamente, porque é o nicho e porque é a exclusividade e porque é a diferenciação e porque também somos muito técnicos e nós gostamos, efetivamente, de coisas técnicas. Por isso tínhamos de ter com a marca. Numa primeira fase a marca era 2 Work 4, pronto, era brincar com o To Work For. Para nós portugueses era uma coisa espetacular. Para qualquer pessoa no estrangeiro, somos todos, que é isto? Ninguém percebia nada disto. Portanto, há portuguesinhos, diria assim, a criar marca, a brincar às marcas, que é uma temática gira, que não teremos tempo agora para falar. Que até depois, em 2011, contratámos uma empresa do centro da Europa para criar a marca, efetivamente, e eu digo sim. Nós estamos a celebrar 25 anos de empresa e 20 anos de marca, mas efetivamente a marca só apareceu realmente como marca em 2010, 2011, quando criámos uma estrutura de marca própria. E portanto, porquê é que fomos logo para a exportação? Porquê é que fomos logo vender para os mercados externos? Vocês começaram ao contrário, entre aspas. Precisamente, sim. O mercado quando, claro, a primeira fase, os primeiros 3, 4 anos, trabalhámos a feitio para as empresas da região de Guimarães, é Portugal, mercado interno, como é óbvio, mas quando decidimos realmente ir para os mercados externos, a exportação era a única solução, porque a escala do mercado português, e é um problema das PMEs em Portugal e qualquer empresa em Portugal, é que não temos escala para os investimentos que nós temos de fazer em termos de ferramentas, de certificações e, portanto, e no caso nosso, ainda mais complexo é o processo, porque tudo que nós fazemos são ferramentas exclusivas, são moldes, solas exclusivas, são certificações exclusivas só para aqueles produtos e, portanto, com custos avultados e, efetivamente, só conseguimos vir para os mercados nacionais, para o mercado nacional, quando conseguimos vender no mercado externo, porque senão realmente seria muito difícil ser interessante o apresentar qualquer coleção de calçado técnico. João Maia, hoje a concorrência global é o que é imensa. Como é que vocês se mantêm sempre a posição competitiva no mercado? Como é que vocês, enquanto associação, ajudam a catapultar as marcas, as empresas, a indústria, para se manter competitiva neste mercado? É uma resposta complexa, não é? Muitíssimo. Mas a minha resposta acho que pode assentar nos 4 eixos do nosso plano estratégico, porque acho que isso é que é importante, termos uma visão um pouco de futuro. E assentar, no nosso caso, a estratégia assenta nestes 4 eixos, que são, recordo, a qualificação dos trabalhadores e a atração de uma mão de obra jovem e que possa suportar todo o resto. A sustentabilidade, que hoje é tema que cresceu imenso nos últimos anos e, como falávamos há pouco, cada vez mais é um requisito de acesso
ou seja, já não é tanto o diferenciador, mas é uma questão de acesso em muitos casos. Mas mesmo assim ainda há coisas que se podem buscar inovadoras e há muito a fazer nessa área da sustentabilidade. E depois, tudo em terceiro nível, a eficiência produtiva, ou seja, a flexibilidade, o digital, que é um tema hoje central. Na prática estamos a falar das duas grandes transições que temos em cima da mesa, a sustentabilidade e o digital. E finalmente, o quarto eixo do plano estratégico tem a ver com o acesso a mercados e com a promoção internacional, levar as empresas a participarem em feiras internacionais e a abordar clientes e aproximá-los dos clientes, porque é aqui que se faz o negócio, é como é que nós podemos ajudar as empresas a estar mais perto dos clientes e trazer os clientes para estar mais perto das empresas. Portanto, são estas as 4 dimensões do nosso plano estratégico. Procuramos, com o nosso centro tecnológico, trabalhar estas 4 dimensões e com o nosso centro de formação também. Porquê? Porque só assim é que podemos tornar as empresas mais competitivas. Não é um trabalho da APICAP, é um trabalho de muitos homens e de muitas pessoas, empresários que lideram empresas e trabalhadores que estão nessas empresas. Pegando aqui um bocadinho no eixo da digitalização, como é que está a digitalização a transformar os processos de produção e a tornar mais competitivas as empresas? E sempre como é que Portugal está face às restantes empresas, nomeadamente europeias, porque percebemos, estivemos a falar antes, que a Europa, nestes casos, ainda continua a ser a maior geografia de exportação. Quando pensamos em digitalização no têxtil, eu penso logo em robôs. Será que vamos ter robôs a fazer roupa? Num curto espaço de tempo, acho que não. Ou seja, aquilo que hoje está a ser feito do ponto de vista digital, tecnologia, na indústria têxtil como um todo, e temos empresas de maturidades diferentes, mas aquilo que é transversal a todas é tentar ter sistemas para garantir aquilo que nós fazemos melhor, que é a qualidade do produto. Portanto, ao nível do controle de qualidade, medições, esta noção de qualidade contínua no tempo e de serviço ao cliente, acredito que todas as empresas estão a utilizar a tecnologia para isso. Como eu disse, formas diferentes de maturidade. Algumas ao nível dos dados para garantir que não se enganam no produto a produzir na estação seguinte, algumas ao nível de eficiências produtivas para conseguir ser competitivo e tornar os produtos mais inovadores ao mesmo tempo, algumas na robotização, já existem robôs a fazer partes de peças, punhos e coisas assim do género. Eu estou muito ansioso para ver quando é que uma t-shirt ou um fato é totalmente robotizável. Isto é bom e mau, não é? Mas diria que esta gestão da confiança para com os clientes e para com a cadeia de valor é o ponto inicial. Depois, ao nível da gestão, ainda há pouco estamos a discutir ali numa mesa redonda, a gestão das PMEs portuguesas é comum, sabe-se disto, não é? É um pouco deficitária comparado com as empresas grandes ou com empresas fora de Portugal. Acredito que um grande passo está a ser dado, está nessa vertente, ou seja, termos mais indicadores financeiros, indicadores de eficiência, de eficácia, para conseguirmos tomar decisões melhores, que leva a que haja uma consequência grande no mercado, que é menos estoques. Se conseguirmos produzir melhor, prever melhor, vamos ter menos estoques. Mais recorrência de vendas aos clientes, portanto mais confiança, e é um efeito bola de neve. E do ponto de vista de sustentabilidade global, um dos problemas da têxtil não é necessariamente a água suja, porque já não existe aqui, mas é o produzir em demasia e não usar essa roupa. Okay. Portanto, isso de forma geral está a ser reduzido. E acha, no seu entender e pelo feedback que tem dos vossos associados, acha que as empresas estão mais suscetíveis a investir nessa analítica preditiva ou mais na digitalização da produção com um efeito imediato? Pergunta difícil, porque muita gente na indústria é muito prática e técnica, portanto vai tendencialmente investir nas máquinas. Difícil porque não é o caminho certo, na opinião de muita gente, na minha também, neste momento pelo menos. Se as soluções forem bem apresentadas, acredito que funciona, e porque nós na ATP também somos empresários, portanto temos essa veia industrial, empresarial, pronto, e discutimos muito entre nós esse fator. Portanto, acredito que se conseguirmos fazer aqui um empurrãozinho para mais ferramentas de eficiência e não de produção em escala, ou eficiência produtiva e de gestão e não em escala, acho que é possível. E tem existido mais soluções nesse caminho, porque os robôs ainda vão demorar. Exato. André,
têm a experiência de ter ido com uma marca própria para fora. Quais são os grandes desafios e entraves? Porque eu acho que os entraves ajudam-nos a crescer muito. E em termos de partilha com quem nos vê e ouve, quais são os grandes desafios /entraves? Sim, ou seja, esse é o grande desafio para qualquer empresa portuguesa, não é? Que, como sabemos, lá está, e como já falamos, há uma estrutura de base ou um mercado de base que nos permite aquilo que seria os condicionantes ideais para, em termos de investimento e capacidade de investimento, mesmo neste caso de comunicação ou marketing, investir a entrada, digamos, a penetração noutros mercados de uma forma mais estrondosa, digamos assim, e que nos permite essa alavancagem dentro do mercado mais rápida. Agora, a questão é que, através deste trabalho que tem sido feito e sinceramente com muito orgulho no trabalho todo que é feito pela Apicaps, porque é feito um trabalho excelente na divulgação do Made in Portugal de uma forma incrível, e essa label está bem divulgada nos nossos principais mercados, obviamente, porque estamos sempre em coordenação, ou seja, nós quando pensamos numa estratégia go-to-market de internacionalização, estamos coordenados para com também os objetivos de toda a indústria e estas sinergias que existem com a Apicaps, com o ICEP e por aí fora. E nessa realidade também, mesmo na comunicação e na forma como chegamos a esses mercados, temos esta ligação para com o Made in Portugal e com a nossa capacidade e know-how em termos produtivo. E é isso que nós vamos buscar como ponto de entrada e ponto de partida para transmitir o nosso produto colocado aqui no setor alto, correto, e queremos posicioná-lo à partida logo aí para termos uma boa estrutura de mercado e termos os melhores receptores. Depois disso, há toda uma estratégia à volta disso que tem a ver com organização a organização, marca a marca, correto, e com a capacidade que tem de, lá está, como eu tinha referido, aliás, isso pressupõe numa estratégia bem implementada de base, de entrada no mercado, que tem a ver com não só esta ligação para com o Made in Portugal e todo o trabalho que está a ser feito, mas também com a nossa capacidade de entender a cultura para onde vamos e sabermos qual é a melhor forma de comunicarmos dentro dessa cultura. No nosso caso, para dar aqui apenas um rápido exemplo prático, o nosso maior mercado representa, de grosso modo, 50% das nossa faturação anual é o mercado italiano, que toda a gente fica surpreendida, mas é verdade. E eu estou a falar tanto em termos de private label como na marca própria, ou seja, a nossa marca própria está em 400 e qualquer coisa pontos de venda em Itália. Isto para uma marca portuguesa, perguntam-nos como é que é possível, correto? É muito simples. Nós envolvemos culturalmente Itália em todo o processo de desenvolvimento de produto, know-how dentro de fábrica, know-how, todo o processo de estratégias de comunicação, os contactos para com os stakeholders e instituições importantes dentro de Itália que nos permitam a conexão com o público e com os principais meios, também com a ajuda sempre, obviamente, da Apicaps, que nos também favorece todo este ciclo. Ou seja, e é esta sinergia e esta capacidade de envolvimento e nós temos uma equipa italiana, por exemplo, que vestem a camisola e em Itália consigo-vos dizer que para eles a marca já é metade portuguesa, metade italiana. Pronto. Ou seja, precisamente por esta abordagem de aculturação, ou seja, de aproximação para com a cultura. E isto tem que acontecer não só para um país como para qualquer país que nós queremos realmente libertar uma grande quantidade de investimento e que estamos dispostos a apostar, verdadeiramente. Albano, já falamos aqui na necessidade de digitalização. Até que ponto é que a inovação tem um impacto grande na produção do vosso calçado de segurança, que é tão específico? Olha, mais uma vez somos obrigados a isso. Toda a minha vida. Ou seja, não há escolha. Não há solução, portanto, precisamente, não é? Eu gosto de contar histórias e conto mais uma história. Recordo-me há uns anos atrás, chegámos a uma feira e tínhamos o nosso cliente num stand ao lado, copiou inteiramente a nossa coleção, copiou os nossos certificados, porque os nossos produtores têm certificação, e portanto, nós estamos com encomendas dentro da nossa fábrica para esse cliente.
ele produzia na Albânia, através de uma empresa de Itália, com sede na República de San Marino. Portanto, imagina a história, a quantidade de advogados, a quantidade de dinheiro que nós já estávamos ali preparados para gastar. A solução parou, temos que inovar, temos que fazer coisas diferentes. E foi, no fundo, pegar nesse dinheiro para fazer coisas diferentes. E como é que se faz coisas diferentes? Como é que se inova numa PME? Era outro desafio a seguir. Vou contratar aqui um expert, quer dizer, mas que nos limita também de alguma forma. É muito difícil uma PME ter alguém dentro de portas que consegue inovar todos os dias, com materiais, com tecnologias. Então fomos à procura no mercado, onde é que estão as tecnologias, onde é que estão as patentes que possamos adquirir ou pagar um royalty. E a estratégia passa muito por isso. Desde 2011 até agora, é impossível, não pode ser lançada uma coleção dentro da marca que não tenha alguma diferenciação. E alguma diferenciação com exclusividade, porque sem essa exclusividade nós somos facilmente duplicáveis. Quer dizer, nós fazemos um calçado que é calçado técnico de segurança, mas não são aqueles sapatos pretos. Quer dizer, tem moda, tem o safe, é o fashion safety shoes. Efetivamente, nós fazemos isso dentro do nosso segmento. E, portanto, somos muito seguidos. Mas a solução para sermos mais caros, porque somos muito mais caros do que aqueles que nos copiam, e temos gosto em ser mais caros, em que realmente é caro vender os nossos sapatos, mas para pagarem mais aquele bocadinho, nós temos efetivamente que trabalhar nesta inovação, temos que pagar aquele royalty, temos que pagar aquela patente e, portanto, e associar-nos muitas vezes a pequenas empresas que financiamos. Temos um projeto de tecnologia que estamos a financiar uma empresa para encontrar uma nova forma de fazer calçado muito mais industrial, quer dizer, muito menos manual, diria assim. Portanto, nós somos muito isso e para nós isso é fundamental. É a única solução, ao contrário da Celita, faz pronto modo, tudo muito mais rápido. Nós temos produtos que mantemos em linha durante 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Para vocês seria impensável uma coisa destas. E, portanto, tem vantagens e desvantagens. A vantagem produtiva é excepcional, e, portanto, é a otimização dos processos. E também queremos inovamos muitas vezes nos processos, mas temos também a desvantagem de que é facilmente, ou damos tempo que o mercado se vai ajustando e vai tentando duplicar, e portanto a proteção da inovação, a proteção das tecnologias, a proteção dos materiais, do que seja, nós tentamos sempre que a coleção tenha. Já agora, porque é CEO, é um executivo, estaria mais disponível para investir na tal analítica preditiva ou, no seu caso, numa diferenciação digital na área da produção? Eu acho que estou mais na área produtiva. Pronto, eu sou engenheiro de produção, portanto, para mim isso, a indústria é o que eu respiro. Mas não sei se estou a dar a resposta certa, com franqueza, não sei. Se perguntasse ali ao meu diretor comercial, se dizia uma coisa ligeiramente diferente. Não é? Portanto, efetivamente, não é uma resposta fácil, Sim, esteja à vontade, Esta tecnologia preditiva ou tecnologia não industrial de novos processos pode ser também industrial para melhorar a eficiência industrial, atenção, e nós investimos muito nisso, na minha empresa fazemos isso também. Não é necessariamente produtos novos, é maneiras de os fazer diferentes e bem melhores, que é o que ele também está a falar. É isso, precisamente. É novas formas de fazer calçado e temos que o fazer. Temos que fazer para melhorar, para sermos mais produtivos, para melhorarmos as rentabilidades, mas também a própria sustentabilidade, por exemplo, vai nos obrigar a isso. Falávamos há 2 dias, estivemos numa palestra sobre passaporte digital, ali com o João. E infelizmente era isso. Nós precisamos de ter formas diferentes de fazer as coisas, porque realmente vamos ter tratado dos resíduos, vamos ter tratado dos produtos em fim de vida e, portanto, tudo tem que mudar, efetivamente. Por parte da Apicaps, que é que também, qual é a visão dos associados nesta temática de investimento na eficiência de processos, também na eficiência empresarial? Está tudo interligado, mas qual é que é a vossa visão? A nossa ideia é que é muito mais fácil convencer um empresário a fazer o investimento produtivo na máquina do que convencer o empresário a fazer o investimento que não deixa de ser produtivo em tudo tem a ver com a gestão e com a eficiência de processos. A verdade é que não se consegue fazer um sem o outro. Ou seja, eu para fazer o segundo muitas vezes preciso de fazer o primeiro. Preciso de
Eu preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até porque também eu não consigo introduzir robôs no processo produtivo se não fazer uma análise prévia do processo produtivo para fazer o lean do processo produtivo. Era um tema que discuti hoje de manhã numa das nossas reuniões internas, era a necessidade que nós temos de primeiro fazer uma análise do processo, limpar o processo, para depois poder pôr o equipamento, para depois com o equipamento ter os dados para poder fazer análise em cima deles. Ou seja, na realidade isto é um investimento que tem que andar as duas coisas ao mesmo tempo, porque fazer pôr lá a máquina nova, pôr lá o robô para fazer um processo, se depois aquilo não foi pensado antes, também não serve para nada. Por isso, as empresas têm que olhar um pouco para elas próprias, naturalmente há consultores para isso, há gente que pode ajudar a fazer vir de fora e trazer uma visão nova dos processos, repensar os processos, e a partir daí depois naturalmente vão perceber qual é o equipamento que precisam trazer, quais são as operações ou a parte do processo produtivo que pode ser automatizada com um robô, com AGV para transportar matérias-primas de um lado para o outro, com um conjunto de novos equipamentos, e esses equipamentos no fim vão acabar por carregar de dados que depois vão ser úteis, é preciso que sejam úteis e que haja tecnologia para os analisar, para depois fazer as coisas todas. Por isso isto na realidade é um ciclo que os dados de um ciclo permitem melhorar o outro, que depois permitem fazer o input para o outro. Meus senhores, muito obrigada. Obrigada pela gestão, pela ajuda na gestão do tempo e pela partilha de conhecimento. Muito obrigada. Obrigado.